Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques. É muito bom ter você aqui e hoje eu quero te convidar para meditarmos um pouco mais a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21, os 6 primeiros versículos. Nós vamos falar um pouco sobre mudança de atitude. Mudar muitas vezes é difícil, não é? Mas não é impossível, principalmente quando essas mudanças nos traz benefícios, nos traz bênçãos para a nossa vida. E nós vamos hoje meditar um pouco nessa palavra. Evangelho de João, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você. E depois você lê na sua casa, no seu trabalho, se você puder, no seu intervalo de trabalho. Mas a minha oração é que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e é um privilégio para mim ter a sua companhia. Não importa o momento que você vai ouvir esse devocional, o importante é que você está aqui. Vamos ler então. São João capítulo 21, os 6 primeiros versículos, diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Olhe só que passagem interessante. Aqui, Jesus já havia ressuscitado. E Jesus chega ali, e depois de que Jesus aparece para os 11, Tomé não estava, e Tomé não acreditava que Jesus havia ressuscitado, e Jesus aparece e manda que ele toque nas suas feridas, e ali eles estão num momento, talvez de desânimo. Jesus havia ressuscitado, mas não estava do lado deles. E eles eram pescadores. E Simão Pedro diz assim: Eu vou pescar. E os seus amigos disseram: Nós vamos também. Isso é normal, não é? E foram. E a Bíblia diz que eles passam a noite pescando e eles não pegam nada. Agora imagine só, quando eles lançam a rede, acostumados a pescar, sabendo o local de pesca, e eles de repente puxam aquela rede e não tem nada, vazio. Trabalham a noite toda e quando eles estão voltando, eles escutam uma pessoa perguntando: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Só por essa expressão filhos, talvez eles pudessem ver que era uma pessoa importante, mas eles não reconheceram. Eles estavam frustrados, eles estavam se sentindo abandonados. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas a palavra de Deus diz assim, que já era de manhã, já era manhã. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. E Jesus diz: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles respondem: Não. E aí Jesus lhe diz: Olha só, lançai a rede à direita do barco e achareis. E interessante que eles não questionam, eles simplesmente ouvem aquela sugestão, mudem de atitude, mudem o lado por onde vocês estão lançando a sua rede, mude, faça diferente. Vocês já fizeram a noite inteira e não conseguiram nada, agora faça diferente. Mas o interessante disso é que eles
escutam essa sugestão e eles obedecem imediatamente. A Bíblia diz aqui, nós estamos meditando Evangelho de João, capítulo 21, os 6 primeiros versículos. E o versículo 6 diz assim: e ele lhes disse, quem ele? Quem? Jesus. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E aí olha o que é que eles fazem. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. A obediência àquela palavra. E quando a gente vai continuando esse texto, nós vamos descobrir que João, o apóstolo amado, ele olha e diz, é Jesus. E há uma alegria muito grande. E quando eles chegam lá, eles pedem ajuda aos outros que estavam ali, porque era muito peixe. A mudança de atitude havia surtido efeito, mas a obediência também àquela voz de comando, lançai a rede para o lado, a banda direita do barco, mude a sua posição, mude de estratégia, mude de comportamento. Essa é a palavra que o Senhor traz para o nosso coração. Leia esse texto inteiro. Olha só. Disse-lhe Jesus, Simão Pedro se joga na água, depois vem, e quando chegam, olha o versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Não precisava perguntar. Aquele milagre havia sido feito, e eles conheciam aquele Jesus, que sempre fez milagres quando estava com eles, e agora ressuscitado, continuava abençoando eles, dizendo, eu não abandonei vocês. E essa é a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. O Senhor não nos abandonou, Ele continua conosco, Ele continua abençoando a mim e a você, Ele continua abençoando a nossa vida e a nossa família. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse alimento desse dia. Senhor, continua conosco. Dá uma bênção especial sobre cada um que está comigo aqui nesse devocional. Dá um dia na tua presença, Senhor. Responde às suas orações e seus pedidos. Eu creio, Senhor, que tu estás suprindo a necessidade de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Deus nos abençoe. Deus te dê um dia maravilhoso. Te conceda muita paz, muita alegria e mude de atitude. Se houver necessidade, mude de atitude. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração. Deus te abençoe.